glória de Deus, né? Olha lá. Aí já marcou o vivo. Deus. Que Deus possa ir na nossa frente, né? Amém. Glória a Deus. Que vidas venham ser alcançadas para a glória de Deus. Eu não sei. No carro. Vamos ver aqui, esperar ver se entra alguém, em nome de Jesus. Irmão, já volto, eu vou pegar minha Bíblia, tá? Só um minuto. Tá bom. Uhum. É bom que a gente vai dando tempo aqui para esperar ver se entra alguém. É verdade. Glória a Deus. Se Deus quiser, né? É verdade. Vai ser benção essa live, né, irmã? Vai, e muita gente tem me procurado falando a respeito disso, não tem? Então, eu achei muito forte vocês terem comentado isso comigo ontem, gente. Meu Deus, tanto de gente que procura sobre isso, né? Para ver mesmo se o que Deus fala a respeito disso, né? E é muito forte, né? É verdade. Vocês que são testemunho vivo, né? Com certeza. Deus ele veio provar, né, através da nossa vida que é possível, né, viver dessa maneira, é possível renunciar à própria carne, né? E hoje a gente vê que dentro das igrejas, dos templos, eles não falam mais sobre esses assuntos, né? É tudo liberal, tudo pode, Deus vai abençoar de qualquer maneira, e não é assim que funciona, né? É verdade, eu fico muito feliz, gente. Nossa, que bênção. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, a gente está começando, então, essa live, né, para falar a respeito do testemunho, né, dos irmãos que... Glória a Deus. Sobre o segundo casamento, né, que muita gente pergunta, os irmãos têm um testemunho muito forte a respeito disso, né? E é o irmão Diego e a irmã Nice. Irmã Nice. Eu ia falar, fiquei com medo de falar. Falei, vai que eu erro. Aí a irmã Nice e o irmão Diego, vocês moram lá no sul, né? Isso, sim. Santa Catarina. Santa Catarina, isso. Santa Catarina. Pois amém. Então podem ficar à vontade aí e contar aí o testemunho de vocês, em nome de Jesus. Para quem está entrando agora, eles vão contar um testemunho sobre o segundo casamento, de como Deus se revelou a eles a respeito do segundo casamento. Muita gente tem dúvida, né, a respeito do segundo casamento, se Deus ele é de acordo, se Deus não é, como que Deus trabalha. E os irmãos eles passaram por uma situação, né, por essa situação, e eles têm um testemunho muito forte para a glória do nome do Senhor. Glória a Jesus. Fica à vontade aí, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Então, primeiramente, a paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs, né, ouvintes aí do canal da nossa irmã. Eu me chamo missionário Diego, né? Aqui a nossa irmã Nice. Glória a Deus, paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, como a irmã, ela relatou, temos um testemunho muito forte. E eu creio que nos dizem que vivemos, esse testemunho, ele acaba impactando muitas pessoas. E eu acredito que, como a irmã falou agora há pouco, que Deus, ele permite, né? Pessoas a passarem por esse processo, nesse caso, como vivemos, para que nós possamos aí até ganhar almas, né, através desse testemunho, como já tem acontecido, né? Através do nosso testemunho, nós já ganhamos almas e também ajudamos pessoas a sair do erro, a sair do pecado, né? Então, a Bíblia, irmãos, ela diz lá no livro de 1 Coríntios, vamos ler aqui e vamos nos embasar nesse versículo, para que a gente possa estar contando, então, esse testemunho, né? A Bíblia aqui, no capítulo de número 7, glória a Deus, e versículo de número 10 de 1 Coríntios, está falando assim, né? Todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, nós vemos aqui o apóstolo Paulo trazendo aqui uma situação onde não tem uma porta aberta para um segundo casamento. Nós não podemos olhar a Bíblia para satisfazer os nossos desejos, mas nós temos que olhar a Bíblia para ir para o céu. Então, quando nós olhamos a Bíblia lá no passado, quando nós ainda não conhecíamos, fomos enganados, né? Fomos enganados por uma igreja de porta larga, que não cabe aqui nós falar nomes, mas fomos enganados por uma igreja que não está mais vivendo uma doutrina. E naquele momento o pastor, ele casou, né? Eu e a nossa irmã Nice aqui, e era um segundo casamento. Mas até que nós chegamos a esse ponto, irmãos, teve uma longa história até chegar nesse período, né? E eu vou relatar aqui rapidamente, né, o mais breve possível, para que os irmãos entendam, né? Eu não posso contar muito por cima, senão acaba não entendendo. Pode ficar à vontade.
Então eu vou estar trazendo desde o início aqui para os irmãos entenderem. Irmãos, eu já sou conhecedor do Evangelho aí há mais ou menos de 10 a 11 anos, né? Que há 10 a 11 anos que eu conheço o Evangelho. E nesse período de tempo, irmãos, eu conheci, né? Eu conheci o Evangelho através de uma mulher, né? Que eu fui casado com ela. E nesse período a gente ficou 3 anos e meio nessa igreja, nessa igreja que é a mesma que nos enganou agora. E ali não deu certo a minha vivência com ela, a gente não sabia, eu não sabia que não podia separar, ninguém me falou nada na época. E ali a gente não se dava bem, a gente acabava brigando muito. E eu era meio um crente meio carnalzão, assim, sabe? Eu não era convertido de verdade, né? Porque a igreja não proporcionava aí uma mudança, né, verdadeira da minha parte. E aí foi aonde eu acabei separando dessa mulher depois de 3 anos. E ali a gente tentou ficar firme um tempo e acabou caindo, né? Caí pro mundão de novo. Voltei a usar drogas, voltei a beber. Eu era jogador de futebol, né? Voltei a jogar futebol, jogar campeonatos. Também nós sabemos, né, que quando você sai da presença de Deus e cai, o diabo ele vem 7 vezes mais, né? E ali eu fui, como é que diz o nome? Não sei se lá para vocês é o mesmo, aqui é cafetão. Uhum. Que é o quê? É um homem que cuida lá fica levando as mulheres para lá e para cá, né? De prostíbulos, né? Agencia as mulheres. Exatamente. Então eu acabei, depois de conhecedor da palavra, eu acabei sendo uma pessoa, né, trabalhando nessa área aí naquela época. E então eu estava com a minha vida desgraçada, já estava, né, conhecedor da palavra, mas já estava no fundo do poço. E aí o meu irmão, ele me coloca num grupo, e o nome do grupo era Cachaceiros de Plantão, um grupo do WhatsApp. E naquele momento, né, encontrei a nossa irmanice aqui naquele grupo também, e ali ela estava de rolo com um rapaz lá, e aí eu chamei ela para conversar, e ela falou assim, eu tô conversando e tô namorando com o rapaz. Eu digo, então beleza, sai fora. E não, porque eu tinha muito respeito. Aí passou-se uns dias ali, ela me chamou, e aí a gente ela me explicou que não estava mais e tal, aquela coisa toda, a gente acabou se envolvendo. Nesse período que nós se envolvemos, eu trouxe ela para o mundo das drogas, que ela não tinha conhecido ainda. E daí a gente acabou casando, né, se juntando, levei ela para o mundo das drogas, né, ela já estava caída na lama, eu fui lá e pisei um pouquinho em cima dela ainda, né, joguei ela um pouquinho mais para baixo. E naquele momento, um certo dia nós passando por uma igreja, eu falei para ela, falei assim, aqui tinha quando eu vinha na igreja, tinha um homem de Deus aí, um pastor, muito abençoado. Vamos vir aqui, eu falei para ela. Aí ela falou assim, vamos. Aí eu falei assim, por que eu convidei, né? Eu no mundão, usando droga e aquela coisa toda. Convidei ela, fomos na igreja. Naquele dia ela caiu endemoniada, foi liberta, né? Veio um pregador de fora. Deus falou com ela. E quando eu vi ela caindo endemoniada lá na frente, eu falei assim, o que eu fui fazer aqui, né? Trouxe ela aqui, agora vai começar a me incomodar. Pensei comigo. E aí, exatamente, chegamos em casa. Quando chegamos em casa, ela apontou de dedo na minha cara assim e falou assim, ei, a partir de hoje, eu não quero mais usar calça, eu não vou mais televisão dentro de casa, e as tuas drogas é lá fora se quiser fumar, porque aqui dentro não. Aí eu olhei pra ela e falei, você tá bem engraçadinha você mesmo, hein? Negócio seguinte, vou te mostrar quem é que manda aqui dentro de casa. Aí ela falou assim, então agora eu vou te mostrar quem é que eu passei a servir. Eu digo, eita, veio o valente lá da igreja, né? E aí, de fato, irmãos, ela começou aí a orar, ela começou a buscar, e eu não continuei na vida que eu estava, e ela começou ali pedir ajuda para o círculo de oração da igreja, e elas começaram a orar lá e coisa e tal. E aí eu saía para usar drogas, ela ia dobrava o joelho. Como é que é? Conta você essa parte aí, você dobrava o joelho, essa parte é bom ela contar. Nesse contexto, né, ele realmente fez aquilo que eu tinha pedido, né, que não era mais usar a droga dentro da casa, mas ele saía com os amigos dele lá na rua para usar, né. E assim, quando ele virava as costas, saía para fora da porta, ia lá, dobrava o joelho e dizia, Deus, eu não aceito que ele use drogas. Traz ele para dentro de volta sem usar.
No começo ele até chegava e usava, mas chegou um tempo que ele saía, mas ele não conseguia usar, ele voltava sem usar. Então, nisso tudo Deus foi trabalhando, né? Deus foi fazendo a obra desse jeito. Voltava indignado, irmã. Irmã, pense num homem indignado, era eu. Voltava mais indignado da vida porque eu não tinha conseguido usar droga. Dava alguma coisa, ou um amigo dava para trás, ou estragava a moto, ou alguma coisa acontecia. E eu voltava para trás, que nem diz aquele ditado, chupando o dedo, né? Aí, ela começou a buscar, e aí, para resumir, depois de 6, 7 meses, mais ou menos, eu acabei indo para a igreja, firmei também, né? Ela venceu essa luta, e aí começamos uma caminhada no Evangelho de Jesus novamente. Mas ainda na igreja de Porta Larga, né? Numa igreja que ainda não estava pregando, e não prega até hoje, né? A verdade. Mas começamos a fazer a obra de Deus. Eu sempre fui uma pessoa muito desenvolta, né? Muito assim para frente na questão da obra de Deus. Então eu levava a gente para a igreja. Eu trabalhava com vendas na cidade, então eu passava e fazia convite, vamos para a igreja, ia lá buscar as pessoas e levava para a igreja, aquela coisa toda. Às vezes eu levava 15, 20 pessoas, 10 pessoas num culto só, e aí eu fui conhecido como missionário na igreja ali, né? Mas ainda no erro, porque estávamos no segundo casamento, o pastor pagou nosso casamento, né? O pastor pagou meu segundo casamento com ela, né? E aí, um certo dia, Deus usa um vaso, né? Um homem de Deus, aponta o dedo na minha cara, ele é amigo meu ainda, eu conheço ele. Olha só como Deus faz. Ele é meu filho na fé. Olha só, ele é meu filho na fé. Eu ganhei ele para Jesus, um mês depois eu desviei, voltei para fazer tudo aquilo que eu já falei, e aí agora eu encontro ele novamente, e aí eu no segundo casamento, ele chega, mete o dedo na minha cara e fala assim, ó, você tá no adultério e você vai pro inferno se você não sair desse segundo casamento aí. Eu falei, você tá ficando doido, cara? Quem que é você ficar falando assim comigo, rapaz? Aí eu fiquei na carne, porque eu era um crente carnalzão mesmo, né? Aí eu falei assim, não, nada a ver, esse negócio é de Deus, eu e ela. Ó, saímos fazer a obra, aquela outra não fazia nada comigo na obra de Deus, só queria saber de usar maquiagem, usar vaidade, virava de uma pombagira, velho, só Deus na causa, e agora essa aqui que tá andando certo, não usa maquiagem, não faz nada, não é de Deus? Como é que não é de Deus? Aí ele falou assim, olha só a pergunta, o que me ganhou, irmã? Foi essa pergunta que ele fez pra mim. Você ama ela? Eu falei assim, é lógico, cara, tô com ela, como é que eu não vou amar ela? Eu amo ela, claro. Eu falei assim, tudo bem, a que ponto você ama ela? A ponto de mandar ela pro inferno? Aí eu levei levei assim choque de realidade. Sabe, levei um murro na cara, assim, sabe? Aquela palavra dele ali me pegou, assim. Aí eu, como assim? É porque a Bíblia não te dá direito de um segundo casamento. Aí eu falei assim, não, eu não aceito esse negócio aí. E fiquei uns 3, 4 meses sem aparecer mais na casa daquele meu amigo. E fui para casa. Quando chegamos em casa, eu dobrava o joelho e falava assim, Deus, o que aquele maluco lá falou que é verdade? Senhor, vá lá e prova para ele que ele tá errado. Eu falava. Senhor, vá lá e prova para ele que ele tá errado, porque não é possível. Imagine que não é do Senhor esse casamento aí, ó, faz a obra de Deus comigo, tudo, quer ganhar almas comigo, né? Estão fazendo a obra e não é de Deus. Aí eu falava com Deus dessa maneira, só que em silêncio, irmã. É uma estratégia que eu sempre usei, eu até contei para ti ontem, né? Uma estratégia que eu sempre usei na minha vida como cristão é não falar com Deus em voz alta. É sempre orar em pensamento. Porque ali o diabo ele não sabe o que está planejando com Deus. E aí, nesse contexto, né, nós orava a Deus, falava com Deus, clamava, chorava, né, nos pés do Senhor Jesus ali, mas quando eu saía da oração para fora, quando eu voltava ao normal, eu ia nos lugares, era banco, mercado, aonde fosse que eu ia, tinha segundo casamento. Era uma coisa incrível. Não sei de onde que tinha tanto segundo casamento no mundo naquele período de tempo. Porque em todos os lugares alguém falava de segundo casamento para nós. E aí eu falava assim, eu não acredito nesse negócio de segundo casamento, isso daí é coisa da igreja, nada a ver esse negócio aí e tal. E eu batia de frente com quem falava que eu estava no pecado. Eu falei assim, não, você está no pecado. E eu falava assim, não estou no pecado, cara, tô vivendo certo com Deus, porque é de Deus e tal. Mas quando eu chegava na oração, eu falava assim, Deus, eu quero saber se é verdade isso ou não.
Eu quero saber, eu quero entender. E aí, como eu abri o coração para Deus, eu fiz um papel aqui fora de não aceitar. Mas por dentro, na oração, eu falava com Deus, eu quero saber a verdade. E aí Deus ele foi trabalhando e foi mostrando, né, aos poucos para nós, a gente foi um pouco entendendo aqui e ali, e era muitas situações. Um dia nós estávamos na casa de um irmão, e esse irmão... Se você contar esse detalhe, vamos dar também uma observação, né? Pode falar. Porque nesse período de Deus estar trabalhando, né, na nossa vida em relação a isso, até quando nós tínhamos relações, né, já não era mais igual, sei lá, tinha algo que incomodava, sabe? Parecia que tava pegando, parecia que encostava em espinho, sabe? Nossa, incomodava demais. Era. Meu Deus. Era algo assim que eu ficava pensativo, sabe? Eu sempre fui um cara muito carnal, assim, nessas partes, sabe, irmã? Eu era só Jesus na causa. E aí, né, como ela falou, eu ficava assim, como é que pode? Sabe? Eu coçava, como é que pode isso, né? Não tava mais igual, né? Tinha algo diferente, sei lá. Aí nós chegamos, né, na casa desse irmão, é um irmão que a gente tem um contato muito grande com ele aqui, né? Um grande irmão nosso, amigo. E nós na casa dele, ele também estava num segundo casamento nessa época, e ele defendendo a prática do segundo casamento, porque ele não aceitava que aquilo era um pecado, ele chegou e me mostrou um vídeo. Pessoal, irmão, vou te mostrar um vídeo que você assista e me fala depois. E aí eu comecei a assistir um vídeo de um pastorzinho de cabelinho branco, assim, meio compridinho, o cabelinho do senhorzinho, pregando que o segundo casamento não era pecado, e aquilo me deu um negócio ruim, assim, sabe? Me deu um nojo, assim, de ouvir aquelas palavras dele, dentro de mim, assim, um asco, sabe? Um negócio ruim. E aí eu olhei pro irmão e falei assim, varão, eu só vou assistir esse vídeo por respeito a você, porque eu não concordo com o que ele tá falando aqui. E aí, eu falei, quer saber? Nem vou assistir esse vídeo. Não concordo com o que ele tá falando. Aí eu falei assim, eu vou procurar outro vídeo aqui, nós vamos ver, então, aleatório. Aí eu escrevi no YouTube assim, segundo casamento. Eu falei assim, o primeiro vídeo que aparecer, nós vamos ver, vamos fazer prova com Deus. Primeiro vídeo, apertei um vídeo de 7 minutos. Um jovem não, né, uns 30 e poucos anos, 40 anos, a aparência do rapaz, sentado numa banquetinha no meio, assim, de um cenário, assim, vazio, começou a falar assim, você tá com dúvida sobre o segundo casamento? Falou bem assim. Muitos estão pregando que pode, e hoje eu vou te mostrar pela Bíblia que não pode. Aí eu falei assim, opa, assisti aquele vídeo assentou dentro do meu coração, parece que eu entrei naquelas palavras que aquele irmão estava falando, e eu fiquei pensativo. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou resolver esse negócio? O que eu vou fazer? Eu queria viver certo com Deus, estava no pecado, já não estava mais conseguindo viver naquele pecado, e não tinha certeza, eu não tinha uma certeza, porque eu só tinha ouvido o homem falar. Deus não tinha falado nada comigo, já passava 6 meses, e nós não tinha ainda a consciência do que Deus queria falar para nós. Naquela noite, naquela madrugada, 1h da manhã, eu cheguei na casa, dobrei o meu joelho e falei assim, Deus, olha só o que eu falei para Deus, irmão. Falei assim, Deus, é hoje. Eu quero a minha resposta hoje. Se não for hoje, eu nunca mais largo ela. E vou parar com esse negócio de segundo casamento aí, para mim morreu esse negócio. Eu quero hoje, mas eu falei em pensamento, eu não falei em voz alta, falei em pensamento. Eu quero hoje essa resposta. E ainda eu quero que venha da boca dela, e eu quero que ela use as seguintes palavras. Eu não quero mais falar com você, ficar com você, porque eu tô no segundo casamento contigo e você vai me mandar pro inferno. Então eu prefiro o céu do que você me mandar pro inferno. E eu falei com Deus assim, eu falei assim, eu quero que ela fale essas palavras. E aí, eu só terminei de orar, levantei, não deu 30 segundos, acho. Não deu 30 segundos. Eu só levantei, ela já chegou, sentou no meu lado assim. E falou assim, Diego, eu quero falar com você. Eu falei assim, pode falar. Ela falou assim, o negócio é o seguinte, Diego. Não adianta mais nós querer dizer que nós não estamos errados, porque nós já temos a ciência que estamos errados, já sabemos que estamos errados, e eu tomei uma decisão. A partir de hoje eu não quero mais ficar casada com você, porque senão você vai acabar me mandando pro inferno, e eu não quero o inferno, eu quero o céu. Glória a Deus. Aí eu olhei pra ela assim e falei assim, pronto, agora lascou. Agora lascou.
Acabou, né? Aí eu olhei pra cima assim e falei assim, pá, senhor, não sabia que ia ser tão rápido a resposta, né? Você não falou com Deus? Aí, beleza, né? Aí falei pra não, mas então vamos, né, ter a despedida aí, né? Rapaz, foi difícil. Não foi fácil. Foi a pior coisa, né? Foi complicado. Aí, passou no outro dia, já peguei um colchão, já fui dormir na sala. E aí, naquele período ali, na primeira semana, ainda até que ela meio que aceitou, né? Concordou, tipo, ficou tranquilo. Daí, quando passou pra segunda semana, ela já começou. Diego, vem deitar comigo. Eu digo, vai pra lá, pomba gira. Em nome de Jesus, fique quieta aí. Aí, ela começou, Diego, eu vou ir aí. Diego, não sei o quê. Eu digo, irmã, fique na boa. Eu falei, fique quieta na boa, irmã, fique vigie, vamos vigiar. Tomamos uma decisão, agora vamos continuar na decisão. Né? E aí, eu dormia, ela vinha e se jogava em cima de mim dormindo. E alguma coisa, irmã, tirava eu debaixo dela. Antes dela cair em cima de mim, quando eu vi, eu rolava assim, ó, sabe? Dormindo. Né? Dormindo, irmãs. Dormindo, eu rolava assim, ó, e ela caía assim no colchão, assim, e eu levantava a mão assim, está repreendido em nome de Jesus, Satanás. Sai daqui, pombagira dos infernos. Aí, e ali foi uma luta, né? Foi uma luta, 8 meses, né? Daquela maneira, 8 meses nós passamos ali desse jeito. Aí acabamos caindo, né, irmã? Porque sair de um pecado desse, assim, sem cair, não é fácil. Acabamos caindo, né, a primeira vez. Pense numa pessoa que se sentiu um lixo, fui eu. Nossa, que horror, meu Deus. Eu sei como é que irmã, depois que nós concretizamos o ato, que nós olhamos assim um pro outro, assim, parecia que nós era lixo. Sabe? E aí eu falei assim, bah, o que eu fui fazer, meu Deus do céu? Não acredito. Aí eu fui lá, dobrei o joelho e disse, oh, Deus, me perdoa, tenha misericórdia de mim. E não, agora eu vou de novo, não vou mais cair nesse negócio e tal. Pá, vamos de novo, vamos. Começar. Mais uns meses ali. Aguentava mais uns meses ali, daqui a pouco, pá, de novo. Eu digo, eu não acredito, de novo, caí. Aí, vamos lá de novo, mais uma vez. E aí isso foi fortificando, foi trazendo força para nós. Os tombos foi trazendo força. Porque quando nós caímos, nós levantamos de novo e continuamos. Ou seja, nós já cicatrizamos um pouco da ferida. Aí caía de novo. Aí nós caímos 3 vezes. Na última vez que eu caí com ela, eu falei, você não quer saber? Abandonei, não quero mais. Já era. Na época tinha acontecido uma outra situação com um irmão aqui que eu fui defender a justiça e ele estava tratando de injustiça com uma pessoa ímpia. E eu fui querer defender o ímpio, porque o ímpio estava certo, mas eu acabei usando de carne para defender ele, né? Chamei o irmão de filho de Satanás. Disse, irmão, você não é crente, você é filho de Satanás. E aí o diabo já entrou, esculhambou tudo, virou numa anarquia. E eu digo, quer saber? Daí já caí com ela de novo. E quer saber? Não sou mais crente. Chamei esse irmão, que agora já tinha saído do segundo casamento junto com nós, né? Falei assim, irmão, negócio é o seguinte, nunca mais use a palavra irmão para mim, porque eu não mereço mais ser intitulado isso. A partir de hoje, eu vou voltar pro mundo, vou voltar a fumar meu cigarrinho, vou voltar a fumar minhas droguinhas, vou voltar pro futebol, pra bebida, pra cachaça e já era. Não me chame mais de irmão, que a partir de hoje eu não quero mais saber de me chamar de irmão. Aí ele olhou pra mim assim com a calma, o irmão, ele tem uma paciência assim, sabe que... Diz que ele tinha a paciência de Jó, né? Ele é tipo assim. Aí ele olhou assim e falou assim, tá bom, irmão. Amém. Mas você falou pra mim que mesmo você no mundo, você tinha uma qualidade tua que é o quê? É ter palavra, né? Eu falei, sim, sempre tive palavra. Lembra que uma vez você me prometeu de me levar numa igreja? Eu falei, sim, lembro. Então, o dia chegou, é hoje. Eu digo, você tá de passada com a minha cara, varão. Não, é hoje, irmão. É só hoje. É só mais uma vez. Só me leva hoje na igreja, cumpre a tua promessa pra mim e tá feito o negócio, pronto. Eu digo, glória a Deus. Então eu vou te levar, mas eu vou ficar lá fora. Não. Não, porque se você me levasse antes, você ia ter que entrar. Você não ia ficar lá fora. Então você vai ter que entrar e sentar, assistir o culto comigo. Glória a Deus. Eu digo, tá bom, irmão, tá bom.
para cumprir o que eu falei para você, eu vou te levar lá então. E aí, choveu, e nós dois só tinha moto. Choveu, e essa igrejinha que nós ia era uma igrejinha no meio do mar, tipo assim, no interior. Tipo assim, pegava uma BR assim, ia longe, assim, sabe? Até lá na igrejinha, tipo, não tinha civilização. E geralmente essas igrejinhas, o poder de Deus é maior do que dentro da cidade, porque as pessoas buscam mais. E aí eu pensei, meu Deus, vou lá naquela igreja, capaz de Deus querer falar comigo, quer ver? Só que falta. Desse jeito. Aí, mas quando a gente tá errado, né? Que ele fala mesmo. Aí, choveu. Eu falei assim, opa, deu boa, choveu, não vou precisar levar o irmão lá, né? A irmã ligou pra mim e falou assim, viu, irmão, se começou a chover, você viu, né? Eu vi. Viu, eu vou ligar pro irmão Urides, falecido hoje, já é falecido o irmão Urides, pra ele levar nós lá, pode ser? Se ele levar, fazer o quê, né? Eu tô enroscado com você mesmo, não posso sair. Aí ele ligou lá pro irmão Urides, o irmão disse, viu, irmão? Bah, eu não vou poder levar vocês lá, mas vamos fazer o seguinte, vamos comigo ali na igreja ali do Berg, então, que é uma igreja que tem perto de casa aqui. Aí o irmão me ligou e falou assim, viu, lá não vai dar, mas dá ali na outra igreja, vamos lá. Ali demorou. Ali vamos, ali Deus não fala nada ali mesmo, então bora. Aí ele falou assim, não, se você for ali, tá paga a promessa, eu vou aceitar. Show de bola, beleza, vamos lá. Chegamos lá na igreja, eu bicudo, narizão empinado, sentei no banco, bem assim. Aí eles começaram lá a orar e nada, e eu nada de oração, de graça. Olhava pro relógio. Aí daqui a pouco começou o hino lá, todo mundo cantando o hino, começaram a orar, e eu ali na minha, quieto. Aí começaram a cantar, e cantaram 2 hinos da harpa. Aquele, os guerreiros se preparam para a grande luta. Daí eu já, nada a ver comigo esse hino aí. Aí daqui a pouco, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Eu digo, nada a ver esse hino comigo também não. Não quero saber de negócio. Aí daqui a pouco um irmão que estava dirigindo o culto chega assim e fala assim, irmãos, não sei o que aconteceu aqui comigo. Fala assim, não sei o que aconteceu aqui comigo. Só que é o seguinte, hoje é um culto de tal departamento, mas Deus mandou abrir uma palavra e eu preciso ler essa palavra, porque senão eu não vou conseguir parar nesse culto aqui. Aí o irmão pegou e falou assim, abre a tua Bíblia lá no livro de Jonas. E ó, o Diego, deu nos dedos do Diego que foi sai até as unhas da mão do Diego. Você tá querendo fugir daquilo que Deus tem pra você, porque lá Jonas foi na barriga da baleia lá, e você vai acabar indo pra cima de uma cama, com enfermidade, não sei o quê. Eu digo, foi pura coincidência que o irmãozinho lê essa passagem, nada a ver. Aí vem um pregador de fora, de uma cidade, de um distrito de fora que tem aqui, chegou assim, pegou o microfone para começar a pregar, ele falou assim, irmãos, negócio é o seguinte, aqui comigo é da seguinte maneira, eu não tô aqui para passar a mão no teu erro, no teu pecado. Vim aqui para denunciar o teu erro mesmo, se você não gostar, não tô nem aí. Eu falei, o irmão é quase que nem eu quando eu tava. Pensei comigo, irmãozinho, é benção, pensei comigo, mas é que agora eu tô fora mesmo, então não quero mais saber desse irmão aí. E ele lá, pregou sobre a arca de Deus, né? Sobre a arca de Deus, que quem encostava na arca de Deus e não tivesse preparado morria. E aí ele falava assim no meio do culto, ele falou assim, tanta gente quer pegar a arca de Deus e não pode, e você que pode tá abandonando. E aí o culto foi direcionado para mim. No final do culto, o irmão pegou e falou assim, viu, podia pegar o nome daquele pregador para mim lá e tal. Eu digo, mas porque você não vai lá e não pega, não, porque eu quero que você vá lá para terminar o propósito que você falou comigo aqui, vai lá e pega você. Eu não... Cheguei lá, o irmão olhou para mim e falou assim, soldado ferido, Deus me mostrou que a palavra foi para você hoje, e começou a falar comigo. Glórias a Deus. Aí Deus ele chegou fala, assim, né? No lugar que Deus aí ele chegou assim, aí ele chegou assim, e já levou a mão assim na minha cabeça assim, e já começou, Senhor, manda fogo agora, desce fogo agora. E eu encolhi assim para não, sabe? E ele começou, Senhor, agora, triplica o fogo, mais fogo. E aquele negócio, ele com a mão na minha cabeça assim, parecia que vinha fogo assim do braço dele assim, e pegava na mão dele assim, saía na minha cabeça que assim,
e descia, que assim, queria vir a língua estranha aqui, eu travava. Daqui a pouco eu não aguentei, foi muito fogo que desceu na mão daquele homem lá naquela hora. Daqui a pouco eu saí pulando, falando em língua, e ele se abracemos, quase enrolemos naquela igreja lá, de tanta glória que desceu lá. Eu cheguei pra em casa e falei assim, ei, soldado, bota as armaduras e bora de novo, porque agora, a partir de hoje, é diferente o negócio. Desde aquele dia, irmã, até hoje, nunca mais caímos com a irmanice. Glórias a Deus. Desde aquele dia até hoje, irmã, nunca mais caí em sentido nenhum da espiritualidade. Glórias a Deus. Sempre firme com a palavra de Deus. Mas ela ainda, durante um ano, quase um ano ainda, né, ela passou muita luta, né, no sentido da carne, né? Com certeza. Eu passei um ano repreendendo os diabos dela, irmã. Passei um ano repreendendo as pombagiras dela. Não é que é verdade? Ela vinha pro meu lado, eu já levantava a mão assim, tá repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Sai daí, Satanás. Pombagira dos infernos, cai por terra agora, em nome de Jesus. E aí a gente foi vencendo, né, irmã? O nosso testemunho chega até umas horas de ser engraçado, né? Mas a gente foi vencendo. Tem umas coisas que é engraçado. Exatamente. E aí, para honra e glória do Senhor, hoje, 3 anos e meio, vivendo debaixo do mesmo telhado, né? Cuidando das meninas. É importante frisar também que eu saí de casa naquela época, eu fui dormir no carro, porque eu não tinha como pagar um aluguel de nada. Eu fui dormir no carro, fiquei acho que 2 ou 3 dias dormindo no carro. Foi um ato de fé mesmo, né? Aí, consegui uma casa, aluguei uma casa lá, consegui alugar uma casinha lá, e dentro daquele mês Deus usou um vaso para falar assim, o teu lugar é lá dentro da mesma casa com ela, só que separado. Mas como? Né? Deus quer ter um propósito com vocês assim. Deus usou um vaso para falar comigo isso. Nossa, forte. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. Voltamos, daí eu cheguei para ela e falei assim, ó, vou ter que voltar. Vou ter que voltar. Deus falou comigo assim, assim. Daí ela assim, não, então amém. E aí acabamos voltando para a mesma casa, né? Continuamos morando no mesmo lar. E cuidamos das meninas, né? As meninas têm eu como pai, ela como mãe, normal, né? Só que cada um tem a sua privacidade. Ela tem o quarto com as meninas, tem a meu colchãozinho que eu durmo na sala aqui, né, com os outros irmãos. E 3 anos e meio vivemos na mesma casa, né? Hoje estamos na frente de uma obra, a qual temos um canal no YouTube chamado Em Prol das Almas. Em Prol das Almas. Né? Gente, já segue eles aí, tá? Em Prol das Almas, em nome de Jesus. Amém. Tá, segue eles também precisam de ajuda para fazer a obra, né? Que eles também vivem pela fé, e quem puder estar ajudando eles lá. Lá tem os seus dados tudinho. Amém. Amém. Tem o nosso número de telefone lá, né? Sempre tá o número de telefone, a pessoa pode entrar em contato com a gente. Já segue lá, gente. Já em nome de Jesus Em Prol das Almas, viu? Em Prol das Almas. Eu sigo também o canal deles, para a glória de Deus. Eu fiquei muito feliz por conta desse testemunho, porque só para quem está entrando não está entendendo, né? Eles dois foram casados e hoje estão separados, vivem embaixo do mesmo teto porque eles eram um segundo casamento e Deus ordenou assim para eles. Então, eles, para obedecerem à vontade de Deus, eles moram embaixo do mesmo teto, mas eles são separados e não tem mais nada, né? Só cuidam das filhas e cuidam da obra, né? Juntos para a glória de Deus. Aqui, só para você entender, para vocês entenderem, quando geralmente nós não sentamos perto um do outro, né? Estamos perto aqui, os irmãos vão ver, mas existe um espaço, né? Entre nós aqui, ó. Existe um espaço aonde a gente respeita, né? Nós costumamos falar, né? Nós temos uma forma que nós falamos assim, que tem uma cortina de fogo, né? Em nosso meio, para que o inimigo ele não venha, né? Lançar nenhuma no jejum e na consagração, né? De vocês, porque não é fácil não, gente. Exatamente. Não. É você dizer não pro diabo todo dia na cara dele, né? Todo dia. E não só dizer não, como dar uns murros na cara dele também, né, irmã? Porque é algo assim que tem que ter muita força de vontade, né? E aí, então, hoje, né, nós temos o Ministério Em Prol das Almas, o qual eu já dei a entrada no CNPJ da igreja. Agora nós estamos correndo atrás, precisamos conseguir as cadeiras, né, cortinas para o templo, precisamos alugar um lugar,
precisamos pintar o lugar, né? Precisamos ter o altar, o púlpito, enfim, nós estamos no começo do começo mesmo da obra, né? Então hoje a gente está indo pela fé. Eu trabalhava, Deus tirou eu do trabalho para viver pela fé, né? Temos uma equipe aqui já, temos 2 casal, né? 2 casal com nós aqui já, né? O evangelista Kiko, e o outro menino também aqui, o Luan tá noivo, vai casar, o Kiko já é casado com a sua esposa ali, e tá vindo mais um obreiro de Curitibanas, que é uma cidade pertinho daqui também, ou seja, Deus já tá enviando os obreiros, já demos a entrada no CNPJ, agora estamos aí trabalhando em cima da questão do templo, né? Vamos abrir o templo, vamos abrir, né, a igreja, e eu creio que vai ser bênção de Deus, né? Amém. E aí, Jesus, também... quem puder, ajude em nome de Jesus o ministério deles. Tá? Amém, Ajuda, olha aí que bênção. Glórias a Deus, em nome de Jesus, investe na obra, porque Deus, né, ele recompensa pra gente, amém? Eu só quero aqui finalizar aqui, gente, que eu vou só explicar aqui para vocês. Quem não está entendendo é o seguinte, eles 2 tiveram um primeiro casamento, ela casou-se com uma pessoa, né? E ele não, é só eu. Só eu. Só você casou com uma pessoa. Isso. Entendi. Perguntaram no chat o que aconteceu, né, com a minha primeira esposa, né? Ela está viva, está casada com outro homem, né? Vai numa igreja de porta larga, onde nada é pecado, né? E ela tem a vida dela lá. E por esse motivo, por ela estar viva, eu e a Anice aqui, a irmã Anice, não podemos ter contato físico, né? A partir do momento que eu ou ela, a primeira, falecer, abre-se aí então a brecha para o outro poder casar, né? Então, vivemos enroscado, eu e ela até o fim. Ela não aceita isso, não vive isso, né? Vive no pecado, não tá nem aí, né? Então tá vivendo a vida dela. Eu renunciei. Mas você não voltar para essa sua primeira mulher, não, né? No começo. Lá no começo. Ó, a Armanice pregou para ela. Sério? Gente, sobrenatural, meu Deus! Eu creio nisso, porque por quê? Porque Deus, ele tem esse negócio comigo, assim, sabe? Esses mistérios assim, que ninguém entende. E é uma voz que a gente ouve, que a gente fala, gente, eu tô doido, não é possível que Deus tá me pedindo uma coisa dessa. E Deus, ele fala, né? E aí ela foi e pregou pra mulher. Ela vai contar. Essa daí é melhor ela contar. Sim, daí no começo, né, quando a gente recém tinha se separado de carne, né, eu tinha contato da mulher dele, né, aí eu comecei a conversar, né, comecei a explicar pra ela, né, falei assim, você tá errada, tá no segundo casamento também, assim como eu tava com o Diego, né, então você deve renunciar também, se você quer realmente o céu, né, porque você já conhece a verdade, e deve voltar com o missionário Diego. Aí ela debochou. Que na época não era missionário, né, no caso. Uhum. Ela riu. Ela debochou, sabe? Eu não tinha nada a ver. Hoje eu sou missionário. Na época, não. Mas ela é missionária. Ela não. Não, a sua ex não, sua mulher, né? Meu Deus, perdão. Não sei nem como é que ele dá, né? Entendi. Mas que coisa, gente, que história. E ela foi lá, pregou pra ela, falou assim, você tem que voltar a ficar casada com o Diego, né, porque ele é a tua carne, você é a carne dele, e se você falar que vai voltar com ele, eu saio daqui, eu vou viver minha vida e você fica com ele aí, e vamos junto pro céu e tal. Ela deu risada, né? Irmão, eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, assim, porque muita gente vai me perguntar isso depois, muita gente tem me procurado com esse assunto aqui, né? Mas o que acontece? Eu queria perguntar a respeito, a carne, a sua carne hoje, você mortifica ela através do jejum e ela também através do jejum? Porque a carne grita. Normal. Com certeza. Só que eu assim, nojo do pecado, quando vocês caíram, foi isso que fez vocês se fortalecerem, igual já aconteceu comigo. Eu fui batizado e logo no dia seguinte que eu batizei, eu caí em todos os meus pecados. Todos. Eu fiquei com mulher, fiquei com homem, fiz tudo. Usei droga, cheirei cocaína, bebi, fumei, fiz tudo de errado que eu fazia. Só que quando eu saí desse pecado, no dia seguinte que eu caí, eu tinha tanto nojo, mas tanto nojo do pecado que me fez ficar até hoje, renunciar aquilo tudo e até hoje, nunca mais eu caí para a glória de Deus. Vão fazer 6 anos para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Então, nós, primeiro e o único fator que nos fortalece, né, é o jejum, é a oração. Né? Não tem como você vencer uma luta dessa sem jejum e oração. O que acontece? Quando nós tomamos essa decisão, nós já
uma caminhada no evangelho, né? Eu já estava em oração, eu já vivia em oração, eu já vivia jejuando, eu já tinha um contato com Deus, só que no errado, no erro, porque não sabia que estava errado. Agora, se eu falar para você que uma pessoa que não tem uma vida de oração, né, que não tem uma vida de jejum, chega e abandona o segundo casamento para viver como nós, vai aguentar? Não, eu não posso garantir. Por quê? Porque é o jejum e é a oração que faz você ter força contra o pecado. É a presença de Deus, é só chamado assim. Eu só vou tirar uma dúvida aqui. Gente, tem uma moça que está falando que a irmanice, ela era solteira. Então, ela poderia sim ser esposa dele, porque a poligamia não é pecado. Gente, a poligamia, ela é pecado sim. Primeiro porque o Brasil, ele não aceita poligamia. E a Bíblia diz que nós devemos estar embaixo da lei dos homens, não é verdade? Que nós devemos respeitar a lei dos homens. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, que Deus, ele não criou o homem e a mulher para poder se casar com mais de um. Tanto que ele fez Adão e Eva, um feito para o outro, e ele vai mandar bem assim, que o homem e a mulher separem-se dos seus pais e vão os dois ser uma só carne. Mas era os dois, uma só carne. Não era 3, uma só carne. Não era 4, uma só carne. O estado da poligamia, ele foi exigido por conta do homem, não por conta de Deus. Né? Não é a lei de Deus, é a lei do homem, não é verdade? Então, outro ponto que seria que o ponto no Brasil não é aceito poligamia, e contra a lei o casamento de poligamia, não é verdade? E também tem mais um detalhe que dá de acrescentar nessa explicação, que a Bíblia ela diz que aquele que casar com um adúltero também se torna adúltero. Então, no caso, o adúltero seria eu, mas ela iria se tornar adúltera também, porque estaria casado com um adúltero. Entende? Porque eu sempre explico dessa maneira, irmã. Digamos que eu vou usar o meu exemplo, eu e a minha primeira mulher, nós estávamos assim, né, cada um. Quando nós casamos, nós juntamos e ficamos assim. Então, aqui agora, para separar esse elo da carne aqui agora, ó, deixa eu centralizar aqui. Para separar esse elo da carne aqui é somente com a morte. Morreu um, o outro está livre para formar outro. Uhum. Entendeu? Não tem como eu aqui, 2 aqui e entrar um terceiro aqui no meio aqui, ó. Não existe como. Ponto. Hoje, gente, isso é tão sério que hoje, né, hoje em dia, as pessoas elas oram para o marido morrer ou para a esposa morrer para eles ficarem livres. Já me deram. Eu vou contar uma experiência que eu tive. Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, Deus me deu um sonho que chegava uma moça para mim, e essa moça, ela chegava para mim, ela pegava uma aliança, e ela falava bem assim, ora pela minha aliança. Primeiro ela falava para mim bem assim, olha, eu vejo você numa cadeira de rodas. Ela falava para mim bem assim, eu vejo você numa cadeira de rodas. Aí eu falava, eu numa cadeira de rodas, eu pensava assim, nossa, será que Deus vai tratar fulano assim? Aí Deus falava assim, não é fulano não, é você. É você. Eu falava bem assim. Aí, quando falava isso, a mulher falava bem assim, ora para mim pela minha aliança. Ela me dava uma aliança na minha mão, ela mandava orar. E quando ela mandava orar, vinha a voz de Deus e falava bem assim, lembra do que eu te falei? Se você orar por essa aliança, eu te colocaria numa cadeira de rodas. Tipo assim, querendo dizer isso, né? Que se olhasse. Olha, isso 2 anos se passaram. Aí, agora, perto de eu operar, aconteceu que uma pessoa veio para mim, um casal, era um pastor, né, e uma mulher, e esse pastor, ele estava pedindo para mim orar pelo relacionamento dele, que estava esperando uma resposta de Deus. Aí Deus falou para mim bem assim, lembra do sonho que eu te dei? A mulher que eu vi era a mulher que estava orando com ele, que era uma loira, um cabelo loiro, né, e essa é justamente essa mulher. Aí a mulher que eu vi do sonho. Aí eu falei para ele, olha, Deus manda te dizer que não é essa mulher. Ele falou bem assim, porque eu tô orando, porque a mulher ela tá em processo de divórcio com o marido dela para poder casar comigo. Eu falei, meu filho, eu não vou nem orar, porque isso Deus já tá te mandando te dizer que isso não é para você. Aí eu contei o sonho para ele, ele ficou impactado assim, entendeu? Com o negócio do sonho. E eu também, porque eu fiquei morrendo de medo. Então hoje, as pessoas me pedem para orar por relacionamento, eu não oro mais. Porque por conta desse sonho que eu tive bem no meu início, né? Assim, né? Faz uns anos aí que eu tive esse sonho, e Deus falava, porque isso, às vezes a gente entra em prova, porque a gente está orando por pessoas que estão casadas com quem não era para estar casado, você entendeu? Sim. Para mim, já me aconselharam, né? Eu fiz parte de um ministério, um pastor, ele sabia da minha situação com a irmanice, e aí ele chegou para mim e falou assim, irmão, você tem que orar aí para Deus levar a tua esposa, né? Para Deus levar ela salva.
Aí eu falei assim, varão, não vou orar assim não, varão. Deixa ela lá. Deus te Se ela, livre, quer né? ficar, Você ora se pra ela ela quando quiser ela ir te salva, ela vai conhecer. ter que buscar ela, né? Eu não posso fazer nada por ela, né? É Deixar isso ela aí. viver lá. O tempo que for de Deus levar ela, Deus leva. Ou eu primeiro, tanto faz, né? Mas eu não vou orar assim, não. E aí ele me forçou na época, né? Porque eu tava debaixo da autoridade da liderança dele. Aí ele falou assim, não, varão, mas você tem que orar, varão. É o teu líder que tá falando e tal. Aí eu dobrei o joelho e falei assim, Deus, ele tá falando pra mim orar pro senhor levar, varão, Senhor, mas não é o meu desejo, né? O senhor conhece meu coração e sabe que eu não é isso que eu quero, então faça a tua vontade, né? Se for para que nem ele falou, então amém. Se não for, então amém também, porque eu não quero levar sangue dos outros na minha mão aí, não. Aí, né, a gente não vai ficar orando, que também oração contrária é pecado, né? Não Com tem nem certeza, e como. volta pra gente, né? Deus me livre. Vai orar para Deus matar alguém, como é que vai fazer isso? Não tem, né? Se Deus é amor, como é que eu vou orar para alguém morrer? É isso aí. Mas, gente, nós estou muito feliz por esse testemunho de vocês, uma bênção demais. Quero pedir o pessoal para poder ir já ir seguindo ele, gente, já. Vocês sabem que horas são aí? Porque que horas que são? Aqui são 7:03. 7 para 6. Daqui a pouco a gente vai finalizar o propósito, 3 horas, que a gente está em propósito, pessoal do YouTube, né? Glórias a Deus, a gente está num propósito aí. E aí vamos finalizar. E eu também tenho uma aula de teclado agora, daqui a pouco. Aí eu nem vou poder demorar muito com vocês, que a moça já me mandou mensagem falando que está chegando, se Deus quiser. Que em nome de Jesus, daqui uns dias eu vou vir aqui tocar, né? Tocar o louvor aí em prol das almas, né? Eita glória! Glória! É benção. É isso É aí, em benção. nome de Jesus. E, gente, eu estou muito feliz pelo testemunho de vocês. Eu falei, não, eles têm que compartilhar, porque as pessoas me perguntam muito sobre isso, entendeu? Então, gera muitas questões, gera muitas dúvidas. E hoje a gente vê que as pessoas não pregam mais a verdade. Eu mesma passo um processo, eu falei já, eu nunca fui casada. Eu tive contrato de união estável. Mas eu até contei ontem, né, que o Senhor ele me manda esperar nele, não tomar decisões precipitadas, porque Deus ele está trabalhando. E dói muito. Eu antes agora de começar aqui, né, até mesmo o vídeo, eu estava aqui chorando, né, antes, né, eu chorei, sabe, assim, porque às vezes vem umas setas na nossa cabeça, sabe, assim, as coisas que é muito difícil você renunciar à sua carne, sabe? É igual, eu tenho 34 anos, eu fico imaginando a irmã Nícia, eu fico imaginando você, e você pensa, meu Deus, eu tenho essa idade, eu tenho que fazer isso tudo, tenho que renunciar a isso tudo, não sei o quê, sabe, assim? Porque a gente não entende, porque dói na nossa carne. Dói, isso é ser espiritual. É você deixar mortificar a sua carne para poder você viver no espírito, né? Viver o quê? Viver a palavra do Senhor como ela é verdadeiramente. Eu fico muito feliz pelo testemunho de vocês. Eu creio que vocês vão ser um povo, né? Uns líderes que vão levantar outras pessoas, né? Para a glória do nome do Senhor, nessa verdade que hoje já não se prega mais, né? E outra coisa também que eu vou falar. Antes de eu operar, um dia antes de eu operar, Deus me deu um sonho com uma moça que ela era assim, né? Eles são até assim, pessoas conhecidas minhas. Ele me deu um sonho com uma moça que eles dois viraram pastores de uma igreja, mas os dois haviam se divorciado antes de casado. E Deus falava para mim isso, que era para eles se arrependerem, porque, né, por conta, senão eles não alcançariam a salvação. Justamente o que vocês estão dizendo, entendeu? Que Deus cobrou de vocês também. Então, eu fico muito feliz pelo testemunho de vocês, agradeço em nome de Jesus pela misericórdia do Senhor. Gente, eu peço que todo mundo aí já siga lá, em prol das almas, né? É isso mesmo? Em prol das almas. Das almas. Ajude essa obra, eles estão abrindo uma igreja, eles precisam de ajuda, né? Cadeira, tudo, pintura, aluguel. Som. Tudo. Que vim. Então, o que vocês sentirem de doar, vocês doam aí, em nome de Jesus, ajude essa obra para a glória do nome do Senhor, né? Porque Amém. quando a gente faz para Deus, Deus faz 1000 vezes mais para a gente. Amém. E outra também, né, irmã? Na inauguração, se Deus prover, vai ter uma pregadora que vai benção aí, hein? Glória a Deus, que Deus provê. Está convidada, né? Diante do povo do YouTube que agora está convidada, se Deus permitir você estar conosco aqui. Glória de Deus. Vai ser uma honra conhecer mais um povo que vai morar no céu, né? Pessoalmente, Amém. A gente já se conhece, Glória a Jesus. Já fomos apresentados pelo céu. Fico muito feliz pelo testemunho de vocês, gente, e está sempre as portas abertas aqui para a glória do nome do Senhor, amém? Que Deus possa estar sustentando vocês nessa força aí, porque a força não é nossa, é dele, né? Sustentando. E em nome de Jesus, que Deus possa estar levando o ministério de vocês, soprando cada dia mais e acrescentando. A gente tem que lembrar que o nosso braço
é a renúncia, né? O nosso braço de equilíbrio, igual aquele louvor, né? Do Anderson Freire, o nosso braço de equilíbrio é justamente a renúncia, né? E eu creio que através dessa renúncia muitas almas serão alcançadas para a glória do nome do Senhor. Glória a Jesus. Amém. E também está convidada, né, no nosso canal para a gente ir lá contar o teu testemunho agora no nosso canal, né? Sábado, impactar o povo sábado às 3 da tarde. Sábado, 3 horas, show de bola. Vou estar no canal deles contando meu testemunho para a glória de Deus, em nome de Jesus. E assim Amém. eu creio que nós iremos avante, né? E tá todos aí convidados a estar conosco lá, participando, né, e ouvindo o teu testemunho lá, que eu creio que teu testemunho também é muito forte, né, irmã? Aleluia, glórias a Deus, amém. A Deus toda honra, toda glória. Amém. Fiquem com Deus, obrigado, gente. Deus abençoe, fica na paz. Deus abençoe. Paz do Senhor lá. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, gente. Obrigado por tudo. Deus te abençoe. Paz do Senhor, Deus abençoe. Paz do Senhor.